O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus. E vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Dizem que poucos se salvam. O que é a salvação no tempo bíblico? O que é a salvação no tempo de hoje? O que nós podemos entender? Para o povo judeu, naquele tempo bíblico, a ideia da ressurreição era uma ideia de voltar. Não uma reencarnação em corpo diferente, mas alguns grupos encontravam e entendiam que seria um voltar a viver aqui como era antes. A palavra salvação, do grego, ela tem um significado, que significa, é a mesma origem da palavra saúde. Salvação vem também ali, saúde na raiz, que significa viver bem. Toda missa, quando nós proclamamos o Evangelho, todo padre diz: palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então é só substituir a palavra salvação por viver bem. Então, para que nós possamos viver bem, esta vida boa, ela começa aqui na terra. Jesus Cristo veio para tentar aqui já instaurar o seu reino, sabendo que não é só pela nossa força humana que nós conseguiremos implementar o reino de Deus aqui. Virá pela glória de Deus, pela ação de Jesus Cristo. Mas a palavra, o reino de Deus começa. Então, palavra para viver bem. É verdade que aqui na terra poucos vivem bem? É verdade. É verdade. Agora, o que consiste em viver bem aqui na terra? Aí podemos entrar num relativismo. Alguns acham que ter bens facilita, e com certeza facilita. Você ter condições financeiras de poder fazer, viajar, de ter bens, facilita a vida. Mas isso não consiste em uma vida boa. Como padre, muito comum no atendimento, e eu vi N classes diferentes de pessoas, e geralmente pessoas muito abastadas, como diz o próprio Cristo, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Uma pessoa que vive bem materialmente nesta terra, muitas das vezes está vazia. Então, viver bem não consiste simplesmente na materialidade das coisas.
Viver bem está para nós, aqui tem em Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a vida do homem consiste em Cristo. Há uma frase, Santo Irineu, século terceiro, quarto, terceiro, vai dizer, eu digo sempre essa frase nas minhas homilias, a vida do homem consiste na visão de Deus. A vida do homem, a glória de Deus é o homem vivo. E a vida do homem consiste em ver Deus. O que dá vida ao ser humano, a palavra de salvação, o que dá plenitude ao ser humano é a palavra de Cristo. Não existe outra, gente. Pode seguir gurus, pode seguir quem você quiser, qualquer líder, pode seguir filósofos, teólogos, pode seguir quem for, antropólogos, quem que seja. Não existe nenhuma palavra que tem poder de dar salvação, saúde ao ser humano como a palavra de Jesus Cristo. Por isso somos chamados a proclamar o Evangelho a toda criatura. Não existe palavra nesta terra que salva o homem. Deus, ao nos criar, nos colocou dentro de nós um desejo de infinitude, um desejo de universo, de tudo mais, que só é preenchido em Deus. Você pode procurar na ciência, nas faculdades da vida, nada. Lembro-me de Santo Agostinho, que procurou a verdade em todos os lugares, em todas as filosofias, e encontrou depois aonde? Na palavra de Deus. E vai dizer, tarde te amei, ó beleza tão antiga, eis que estavas dentro e te procurava fora. Não existe outra palavra que nos faça viver bem do que o Evangelho. Por isso é necessário e urgente nós pregarmos o Evangelho. Então, aí eu volto. Nós somos aqui pessoas do Evangelho. Agora, é verdade que os que frequentam as celebrações, os que vão à igreja, é verdade que daqueles que frequentam a palavra de Deus, poucos se salvam? É. Porque a grande maioria de nós ouvimos, pouco praticamos. Somos muitas vezes meros ouvintes. Ainda mais num tempo de hoje, em que vivemos em sociedade, onde cada um na sua liberdade, na sua possibilidade, faz o que quer e ninguém mais gerencia a vida de ninguém. Não é a igreja, não é o papa, não é o bispo, não é ninguém. Eu sou, minhas regras, meu corpo, minha religião, minha fé, meu tudo. Ninguém mais manda ninguém. E aí de nós dizer você, ei, você está errado. Quem é você para dizer que eu sou errado? E a palavra vem nos corrigir. E ser corrigido, ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta de ser corrigido. E muitas vezes procuramos uma igreja que satisfaça o nosso ego. Eu quero vir aqui, eu quero sentir emoção, eu quero arrepiar, eu quero revelação. É como se Deus tivesse que servir a pessoa. E se por acaso alguém tocar na minha ferida, para lá, não toque. Essa igreja é inclusiva, acolhe todo mundo. Como se nós não pudéssemos mais falar o que é certo e o que é errado. É comum hoje pregações de padres, recortes de pregações de padres, pastores, ir para a internet e ser processado. Aquilo que falávamos a vida inteira que é errado, não pode mais falar o que é errado. Não podemos mais corrigir ninguém. Como se a pessoa estivesse no ápice da sua autonomia, em que pudesse dizer o que é certo e o que é errado. Não, o Evangelho vai dizer para nós, isso está errado. E ela vai nos corrigir. Para quê? Para que nós possamos viver bem. Só que os nossos instintos nos enganam. Os nossos instintos, eles acham, quanto mais nós dermos vazão aos nossos instintos, mais a gente vai sentindo prazer. Só que o prazer instintivo, ele aprisiona. O prazer instintivo de todos os nossos sentidos, dos 5 sentidos, tato, paladar, olfato, que seja, os nossos sentidos são plenos. É o que mais divino nós temos, é os nossos sentidos. Gente, comeu uma comida boa, misericórdia, é bom demais. E tomar uma bebida gostosa, Ave Maria, te dá uma saciedade maravilhosa. Você vê um lugar bonito, você vê coisas bonitas. O toque, o prazer, alguém te tocar, o toque, o afetivo, o sexual, isso vai nos inebriando, nos tomando.
Os sentidos, eles nos inebriam, só que os sentidos por eles mesmos nos levam ao nada, a um vazio. Se o tato fosse melhor, se os instintos fossem melhor, as prostitutas seriam as mais felizes na face da terra. E nem sempre o são. Por isso, há uma vida maior, que é somente dada por Cristo. E aí vai dizer para nós, mesmo nós que frequentamos, nós os que ouvem o Evangelho, poucos têm uma vida boa, saúde. Porque ouve aqui na igreja é um cordeirinho, chega em casa, é um monstro. É como se a palavra não entrasse. E aí, é verdade que poucos se salvam? Sim. Vai chegar uma hora, quando fechar a porta, vai dizer, mas eu comi com você, eu ouvi as suas pregações, eu ouvi a sua palavra. Não te conheço. Não te conheço. A gente vive hoje uma sociedade, a gente fala isso muito para os seminaristas, é a geração pato. Está rindo, né? Seu patinho. A geração pato. O que é o pato? O pato, ele entra no rio, na água, e não se molha. Ele sai seco, praticamente. É como se as pessoas hoje já fossem formadas. Você fala, não entra. Ela não se inebria, ela não se mergulha, ela não se deixa tocar, porque ela já está pronta. E aí vai dizer, eu não te conheço. Vai dizer, Jesus, eu não te conheço, porque você não vive. Gente, o céu ou o inferno não é muito diferente daquilo que vivemos aqui nesta terra. No sentido que, se eu aqui na terra, eu tenho um coração em paz, e tenho a saúde do Evangelho, o céu será uma continuidade melhorada. Mas se na terra, mesmo vindo na igreja, minha vida é um inferno, então não se preocupe, quando morrer vai ser igual e pior. Porque somente a palavra de Deus tem o poder de nos transformar. Mas aqui é graça de Deus, mas requer de nós também uma participação, que de Jesus, ele não responde se é pouco ou muito. Ele diz o quê? Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. É o esforço. O que é o esforço? Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Força, uma força extra, esforço, uma força a mais. Só que hoje ninguém quer fazer força. Hoje as pessoas querem tudo de mão beijada. Ah, não, tem que fazer isso, não. Ah, tem que ler isso, não quero. Ah, tem que ajudar isso, não quero. Tem que ser coisas rápidas. O mundo veloz tem nos colocado cada vez mais acomodados. A tecnologia tem nos feito cada vez mais acomodadas pessoas. E tudo muito rápido. E se não for rápido no tempo dela, não quer. O Evangelho nos diz, para que eu possa viver bem, requer de mim uma força maior. O pouco que eu faço é pouco. Ah, mas eu não consigo resistir. Força um pouco mais, faz uma atitude a mais, reza-se um pouco mais, renuncie-se um pouco mais. Mas não, nós estamos nos acostumando com o errado e vivendo isso como forma cristã. Estamos nos paganizando. E isso não traz paz. Ilude a nossa alma. Quando a comunidade inteira vive errado, é mais fácil aceitar o certo. Ou seja, está todo mundo errado, então é fácil para mim. Beleza, tranquilo. Agora, quando um desponta mostrando o outro caminho, isso nos incomoda. Como ele consegue viver aquilo eu não consigo? Um dos motivos da conversão de Santo Agostinho, um homem muito inteligente, muito inteligente. Ele olhava as pessoas simples, fazendo coisas que ele não conseguia fazer com a inteligência dele. Ele via pessoas simples se abdicando de prazeres, de relações, por causa do Evangelho. E ele, com todo o conhecimento, ele não conseguia se desprender. Ele se perguntava, como que aquele analfabeto consegue alguma coisa que com a minha inteligência eu não consigo fazer?
tem alguma coisa nele que eu não tenho. E assim devemos nos esforçar um pouco mais. O esforço não sou eu que conquisto a salvação, não sou eu que consigo, mas eu faço por onde. Tem a minha participação, tem a minha adesão. Eu vou me entregando. Porque não adianta achar que é pirlim, pim, pim, põe a mão na minha cabeça, vai resolver tudo de uma hora para outra. Não. Desliga um pouco o celular, muda um pouco a rotina. Muda, varia. Cuidado com os instintos. Tenta se analisar e verificar, porque talvez você esteja indo não para o caminho da eternidade, mas para o caminho do mal. Por isso, Deus vem para nos corrigir. A gente vem à igreja para poder, às vezes, estamos cansados a semana inteira, para poder renovar e voltar, para começar uma nova semana. Só que nem sempre é assim. A gente sai mais cansado, às vezes, do que chegou. Porque vem uma pulga atrás da orelha e vai nos questionando. E vem o senso do evangelho e vai ali colocando. Você está errado, larga disso, muda aquilo. E eu vou ouvindo, e aquilo vai martelando na minha cabeça. E a gente sai daqui inquietos. A gente sai daqui inquieto. Por quê? Eu tenho que modificar e a gente não consegue. Por isso eu vou orando, pedindo a graça de Deus, para que este evangelho tenha carne, desencarne na minha vida. E de Jesus, o esforço é para entrar pela porta estreita. Gente, o que é a porta estreita? Porta estreita não se carrega muita coisa. Não pode passar muita coisa por uma porta estreita. Semana passada a gente falava da Assunção de Nossa Senhora, de subir, né? Tem que ficar leve, né? E outra coisa também, para passar pela porta estreita, a porta tem que ser estreita. A porta estreita tem que, né? Não consegue, nem de ladinho, às vezes consegue passar. Mas essa gordura não é uma gordura física. O que engorda o ser humano? O que engorda a alma? O que torna a alma gorda, obesa? São os nossos pecados, nosso relaxamento, conformidade com o mundo, nossos apegos. Eu não consigo largar as coisas, não consigo mudar atitudes. Por isso, o jejum... Vocês fizeram jejum sexta-feira, gente? Vou nem olhar, não. Vou nem perguntar. O Papa pediu jejum sexta-feira. Você fez? Não, né? Aí não adianta. Está vendo? Não consegue. Não consegue. Por isso o jejum veio cheio na quaresma. Quaresma de São Miguel, os que estão fazendo. São formas de quê? De mortificação, de quê? Um esforço para não deixar que a minha carne, que os meus instintos me dominem. E eu mortifico. Não é para poder ficar assim, se chicoteando, nada disso, maltratando o seu físico. Mas você faz um esforço maior para dominar. Porque o que faz dar vida, palavra de salvação, os que salvam são aqueles que observam a palavra. E nós olhando a palavra, o que Jesus Cristo fala sobre salvação? Renúncia, desapego, amar mais a Deus do que a qualquer coisa. Quanto mais eu estiver então apegado a essas coisas do mundo, mais eu estarei achando que tem uma vida boa. Não tem, gente. Não se engana a alma. Você pode viver aí alguns anos achando que está na boa vida, mas uma hora a conta chega. Não tem algo que traz paz ao ser humano senão a vivência da palavra de Deus. Não queira ludibriar, não queira se enganar. Não existe outro caminho. Se existisse, Jesus teria dito. Para de ficar seguindo pessoas que estão te levando para um buraco e acham que você está tendo vida. Não, é engano. A salvação se dá em Cristo. E para de achar que a salvação só se dá depois da nossa morte. Quem vai para o céu, para o inferno. Não, a salvação começa aqui na terra. Quando eu me esforço para viver a palavra de Deus. Você que fala demais, fecha a boca, criatura. Faz jejum da língua. Fala menos. Come menos.
Veja menos. Se esforce, faça um propósito na sua vida para dominar. E aí você vai ver os frutos da palavra de Deus. Muitos de nós conhecemos a palavra por ouvir. Poucos de nós conhecemos a palavra por viver. É diferente de saber do Evangelho, do viver o Evangelho. Então, eu tenho uma frase que me acompanha, que um dia um pregador, um retiro do que nós fizemos, dos padres, me acompanha essa frase. Ele falou uma vez, nunca mais esqueci. São coisas que marcam a vida da gente. Ele dizia o seguinte: você é o que sabe? Só isso. Isso abartelou dentro de mim, entrou como uma flecha. Você é o que sabe? Eu sei muita coisa, gente. Mas eu não sou tudo que eu sei. Saber é uma coisa, ser é outra. Por isso, muitos vão bater na porta lá, mas nós comemos com você, nós te ouvimos, você falou. Não. Entrou aqui, saiu aqui. Ela tem que entrar aqui e passar por todo o nosso ser e tomar carne. Sim, nós erramos. E quando nós erramos, fazer o quê? Se confessa. Confessa. Padre, confessa. Confessei ontem, inclusive, tá, gente? Estava lá na Bahia, um lugar de peregrinação. Já pedi até indulgência plenária para mim. Graças a Deus. Confessa. Errei muitas vezes e erro. Nem sempre sou aquilo que sei. Cheguei para um padre, padre, me confessa aqui. Preciso confessar. Errei. Quer saber? Não vou falar, não. Estou curioso, né? Confessei, padre, perdão. Ter a humildade, se dobrar. A palavra isso nos faz ficar mais leves. Eu voltei mais leve. Mais leve. Consigo passar melhor pela porta estreita. Hoje sim, agora se amanhã a gente mudar, a gente tem que dizer cada dia, né, gente? A cada dia tem que fazer por onde, para quê? Porque eu posso estar bem hoje, mas chego em casa, encontrei a sogra, já era. Mudou tudo de novo. Chegou em casa, encontrou o marido, acabou tudo de novo. Tem que vigiar, né? Vigiar e orar para que essa graça possa permanecer em nós. É por isso que nós oramos. E que Deus nos abençoe. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.